Aqui já. Ah, tá aí. Olá, gente, boa noite. Sou o vereador Silvio Santo, aqui de São José dos Pinhais. E hoje eu tenho a honra, de receber aqui no meu gabinete o deputado federal Diego Garcia. Nós já acompanhei o Diego hoje em uma agenda aqui em São José, conversamos com o prefeito municipal, visitamos a Eco Sorriso, que trabalha com ecoterapia aqui em São José dos Pinhais, um projeto maravilhoso com crianças com autismo, síndrome de Down e outras deficiências. Um trabalho maravilhoso que eles fazem em São José. O deputado teve a oportunidade de conhecer. E agora, à noite, nós vamos bater um papo aqui sobre política, as pautas que o deputado defende na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E também qual foi a via pela qual o meu amigo Diego Garcia se tornou deputado federal. Boa noite, Diego Garcia, deputado federal, muito bem-vindo a São José dos Pinhais. Manda um abraço para esse povo que está nos acompanhando aí nas nossas redes sociais. Boa noite a todo mundo que acompanha ao vivo pela página do Facebook do vereador Silvio Santo, aqui de São José dos Pinhais. Uma alegria estar ao teu lado, Silvio. A gente conversar, falar um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo, essa parceria pensando a cidade de São José dos Pinhais e pensando o Paraná como um todo e as políticas voltadas para as pessoas que mais necessitam do nosso trabalho. Eu sempre falo que a política ela é boa, o que não é bom é a politicagem, é a sujeira. Então a nossa imagem ela pode estar aí desgastada por conta de tantas coisas ruins que estão acontecendo nesse momento e que vem acontecendo no nosso país. Mas cabe a nós que hoje estamos exercendo o mandato trabalhar para mudar essa imagem também que as pessoas têm da classe política. De que político é tudo igual, de que ninguém presta, de que todo mundo é vagabundo, de que todo mundo é ladrão, todos são corruptos. E não é assim. Então nós temos que, pelo testemunho, pelo nosso exemplo, mostrar que é possível fazer a diferença, que as pessoas de bem precisam se envolver e justamente pela nossa omissão, por muitas das vezes a gente não ter coragem de se envolver e se engajar com a política, eu não tenho dúvida que foi a nossa omissão gerou como consequência essa situação tão crítica que a gente vive hoje no nosso país. Então, é uma alegria estar aqui do teu lado, porque eu acompanho teu trabalho. Sei que é uma pessoa que está trabalhando de forma muito séria, honesta, de cabeça erguida, respeitando principalmente a tua família e teus eleitores e as pessoas que confiam em você. Então, eu fico feliz de poder estar aqui ao teu lado hoje. Todo o trabalho que a gente está conseguindo desenvolver ao longo desse tempo juntos e espero que tenha continuidade, que não pare aqui, né? Isso mesmo, deputado. E pegando o gancho em uma das suas falas, uma das suas frases, eu estava pensando exatamente sobre isso esses dias. Uma grande onda de negativismo ou negatividade sobre a questão política acontece no Brasil há muito tempo. São essas falas, a política é suja, os políticos são sujos. Enquanto a sociedade estiver pautando essa matéria, vai desestimular as pessoas de bem aí para a política. Porque as pessoas de bem vão pensar assim: se a política é suja, eu não quero estar lá na política. Se os políticos são todos sujos, então eu não quero, porque eu não sou sujo, não é assim? Então, vai incentivar de fato o corrupto. Porque cria um ambiente favorável para que ele então pense assim: enquanto estão falando que a política é corrupta, que a política é suja, que a política não presta, o homem, a mulher de bem não virá para a política e aquele que é corrupto, ele vai ter o campo inteiro para ele se deleitar. Então eu acredito, eu estava raciocinando, pensando sobre isso, exatamente porque a partir de nós,
nós precisamos começar. Nós sabemos que existem sujeiras. Todo mundo sabe, né? Porém, nós precisamos apresentar uma política diferente a partir da nossa vida e também falar que a política é uma coisa boa, que alguns estão tentando destruir a imagem da política no Brasil. Então, o que você falou é uma verdade e eu concordo plenamente. Mas assim, para você que está nos acompanhando aí nesse início de conversa, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa conversa hoje aqui. O deputado federal Diego Garcia está passando por São José, está indo para Londrina ainda hoje, né? Então desejo a ele uma boa viagem daqui a pouco. Porém, tirou esse tempo aqui em São José para conversar com a gente. Inclusive você que mora em São José dos Pinhais e que ainda não conhecia o deputado federal Diego Garcia, quero te apresentar agora um dos grandes deputados federais do Congresso Nacional Paranaense e sempre está presente aqui na cidade de São José dos Pinhais. Diego, deputado, você poderia falar um pouquinho para nós como que foi a sua inserção na vida pública, na política? Tem familiar político, tem pai, mãe, como é que foi? Qual foi a via? Porque eu sei que você faz parte do Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica, o qual também eu faço parte, né? Fui convidado a ser candidato. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho como que foi lá a tua história, lá em 2014, né? Ou talvez um pouquinho antes, como que começou a sua história na política? Hoje eu tenho 34 anos, né? Casado com a Beatriz, tenho dois filhos, 3 filhos, um no céu, 2 estão aqui conosco, a Maria Clara e o Pedro. E estou no meu 2º mandato como deputado federal, fui reeleito agora. De 30 deputados federais que tem o Paraná, apenas 15 foram reeleitos. Dos 15, eu e a deputada Leandre fomos uma boa renovação. Os deputados que mais aumentaram, cresceram a votação. Então, enquanto muitos caíram a votação, perderam e alguns até não conseguiram voltar, no meu caso eu consegui aumentar ainda a votação. Eu não tenho família política, não venho de família com tradição política, assim como você aqui também. Exato. Então, em 2014, a convite dos líderes, dos membros do movimento da Renovação Carismática Católica, do qual nós fazemos parte, do projeto de acompanhamento dos vocacionados, daquelas pessoas que têm esse chamado para a vida pública. Eu fui o escolhido naquele momento como um pré-candidato a deputado federal. Aceitei o desafio, coloquei meu nome à disposição. Era vendedor de roupa na cidade de Andirá, uma cidade de 20 mil habitantes no norte pioneiro do Paraná, divisa com o sul do estado de São Paulo. E fui eleito deputado federal, com 61.063 votos na época, em 373 cidades. Então, tive votos em quase todas as cidades do Paraná. Numa primeira eleição, primeira vez que eu disputei uma candidatura, nunca tinha sido nem presidente de quarteirão, nem de grêmio de escola, nunca tinha ganhado nada na vida. Então a primeira eleição foi direto para deputado federal. Óbvio que as pessoas achavam uma loucura, não tinha dinheiro, não tinha recursos para a campanha. Os 15 primeiros dias de campanha não tinha nem santinho. Meu santinho era um cartão pessoal que eu colocava o meu número da campanha, eu colocava a caneta atrás. Então, tudo isso foram desafios. Sim. Mas eu acho que tudo também tinha um motivo e uma razão. E justamente uma das motivações pessoais que eu tinha de estar me colocando à disposição para estar ocupando um cargo público era justamente essa vontade de querer ver mudança, de querer ver transformação, de poder fazer a diferença para a vida das pessoas, de não ser mais um lá envolvido em escândalos, em corrupção, em sujeira, mas que pudesse, através do meu trabalho, dar um bom exemplo e ajudar
nesse processo de transformação que a gente precisa tanto, né? Sim. No nosso país. Então, eu me automotivava e fiz assim a minha campanha fazendo ali do meu carro a minha casa, eu falo meu carro, minha vida. Dormia dentro do próprio carro, coloquei o guarda-roupa dentro do carro, um pacote de bolacha, um fardo de água e saí pelo Paraná fazendo campanha. E era um dia após o outro. Deputado, gente, você que está aí nos acompanhando, parece ser inacreditável uma história dessas. Um jovem, na época você tinha 29 anos? 29 anos. 29 anos, nenhuma experiência política, nenhuma. Nunca exerci nenhum cargo público. Nada de cargo público, sem familiar político. Eu estava lá no dia quando foi tomada a decisão de acompanhar, até então, o jovem Diego Garcia a ser candidato a deputado federal. Olha, foi um ato de loucura. Mas está a prova, a partir do momento em que ele assumiu, eu acredito que naquele momento da decisão, todos ali acreditavam, mas quem tomou posse de fato, de verdade, foi o deputado, foi o Diego Garcia, né? Com certeza. Naquele momento. Foi ele assumiu de uma maneira com que não deixou dúvidas para ninguém daquele sonho que poderia se tornar uma realidade. Então eu só quis fazer deixar essa impressão aqui, porque eu fui testemunho ocular daquela decisão e que para muitos que estavam presentes ali, inclusive, foi difícil de entender o que estava acontecendo ali. Por que um jovem de 29 anos, sem nenhuma experiência, ser candidato a deputado federal? E depois, quando chegou lá no dia da eleição, que deu tudo... Como é que foi? Antes até, né, da eleição, tudo foi muito difícil, né? Então, é uma prova de fogo, né? Eu até falo, né, hoje para as pessoas, quer saber quem são teus amigos? Seja candidato um dia. Exato. Então, para ganhar ou para perder, não importa, mas saia candidato que você vai saber quem de fato são teus amigos de verdade. Então, assim, foi muita aprovação, nossa família foi muito humilhada, foi um período muito difícil, mas quando a gente tem fé e acredita em Deus, e você sabe que no meu caso, eu não tinha dúvida que era uma escolha de Deus. De Deus, isso mesmo. Que era Deus, que existia um propósito através daquilo. Sim. Não era simplesmente eu estava aceitando aquele convite que estavam me fazendo, aquela indicação que estavam fazendo do meu nome. Mas antes disso, já existia uma vontade de Deus, já existia um projeto, sinais, né, de que em algum momento aquilo iria acontecer na minha vida. Então eu encarei assim, com muita seriedade, dando o melhor de mim, fazendo tudo o que era possível, o que estava ao meu alcance eu fiz. Então nunca tive preguiça, cansaço, nunca eu dei o máximo dentro das minhas condições, daquela realidade, daquele momento. E quando abre as urnas, né, e vem, revela-se ali o resultado, né, da vitória, com certeza isso é uma prova viva, né? Mais uma prova de que o bem vence o mal. Eu lembro que uma das humilhações que eu passava era, por exemplo, da pessoa chegar e falar assim na minha cara, né, ou na cara de um familiar meu: ele não tem chance, onde já se viu, nem vereador foi, já vai ser candidato a deputado federal. Então, ele não vai fazer 300 votos. E quando as urnas abriram e eu tive a votação que tive, em 373 cidades do Paraná, 61.063 votos, votos limpos, votos conscientes,
votos que não vieram de compra de voto, de barganha ou de coisa do tipo. Então isso para mim foi mais uma prova daquilo que nos momentos de dificuldade em que as pessoas me humilhavam ou humilhavam alguém da minha família, como eu estava sempre sozinho, então eu tinha que me automotivar. Uhum. E como que eu me automotivava? Eu pensava comigo, ainda existem mais pessoas do bem do que do mal. Então eu vou em busca do voto das pessoas do bem. Tudo bem. Porque as pessoas do mal são aquelas que estão aqui falando para mim desistir, para mim não perder tempo, que só tem gente que não presta, que todo mundo é bandido ali. E que para que eu vou mexer com isso que agora? Que não tem espaço para quem é do bem. Que não tem espaço para quem é do bem. Então eu fui em busca do voto das outras pessoas. Daquelas pessoas que ainda não perderam a esperança. E eu penso que a gente, na nossa vida, e principalmente nas questões políticas, que todos nós fazemos parte delas, Sim. todos nós, de uma forma direta ou indireta, estamos envolvidos, nós não podemos desistir. Então é importante que as pessoas que estão nos acompanhando, aí pelas redes sociais, que estão nos vendo agora, que elas não desistam, que elas acreditem na boa política, na política do bem, e que elas doem as suas vidas também por isso. É isso mesmo. E dentre todas essas questões, né, chega lá no Congresso Nacional agora o deputado federal Diego Garcia, como um sinal de contradição, né, eu digo assim, com relação ao sistema político, né, porque o sistema político, de fato, ele não favorece a essa pessoa que vem sem experiência, que não tem uma história na política, ele não favorece. Mas aconteceu, está eleito pelo projeto de fé e política da Renovação Carismática Católica do Estado do Paraná, chega no Congresso Nacional. E aí? Como atuar? Quais são as pautas, né? Então, hoje nós sabemos que você é um grande defensor da família dentro do Congresso Nacional, um grande defensor da pessoa com deficiência, doenças raras, um grande combatente contra a corrupção, né? Se tornou uma referência, o deputado Diego Garcia se tornou uma referência no Brasil, não só no estado do Paraná. Mas como definir essas pautas lá no Congresso? Diante de 513 deputados, 512 mais o Diego Garcia. Como começar esse trabalho? É bem complicado, porque você não tem uma cartilha dizendo, olha, comece por aqui. Faça isso, Exato. Que vai dar certo. No meu caso, e pelo projeto pelo qual eu fui eleito, onde eu sou acompanhado, que nem hoje, nós somos acompanhados a nível nacional. Isso. Tanto pela Renovação Carismática a nível nacional, como aqui no Paraná. Temos aqui um conselho de mandato que acompanha o meu trabalho aqui no estado, composto por lideranças de todo o Paraná, do qual a Maria Ivone, que é a atual presidente do Conselho Estadual da Renovação, sim, ela é a presidente do nosso conselho de mandato também. E o Paulo Batista é o coordenador do Ministério de Fé e Política no estado do Paraná. Então são nossos líderes e através deles a gente alcança aí o Paraná todo. Só que eu era o primeiro, né, deputado eleito. Então você não tinha assim um deputado para você olhar, se espelhar e falar, é isso que eu tenho que fazer. Então é claro que tudo há um propósito. Eu digo que a minha ficha ela só caiu que no momento da eleição vem aquela euforia, né, da vitória, você quer comemorar alegria, tudo, então você não consegue pensar muito no que está acontecendo. A minha ficha só caiu na quarta-feira daquela semana, quando eu fui para Brasília pela primeira vez, eleito. E daí quando eu estou chegando ali no Congresso Nacional, é onde a minha ficha cai, né? Agora eu sou deputado federal, daqui a pouco eu vou estar aqui, né, discutindo as leis de interesse nacional. E agora? Né? O que eu vou fazer? Exato.
Mas não tem muito segredo. O segredo é trabalho, Trabalhar. é estudo, é dedicação, é você empenhar-se ao máximo para dar o melhor de si, o melhor para representar as pessoas que confiam em você. Porque depois que você é eleito para algum cargo público, como é o nosso caso, você não representa mais só teus eleitores. Você representa a todos. Isso. A eleição acaba. Então você passa a ter uma responsabilidade sobre as suas ações e os seus atos. Então, para isso é necessário que você se prepare. Eu, desse período de outubro até fevereiro, me preparei muito, estudei muito, fiz curso sobre o regimento interno da Câmara, porque quem domina o regimento tem uma desenvoltura melhor do que os demais parlamentares. Como você disse, são muitos deputados. 513. Então, para você se destacar entre 513, não é fácil. Não é fácil. Então, você precisa conhecer como funciona a regra do jogo, que é o regimento interno da Câmara, para que você consiga ter sucesso nas tuas ações. Ser assertivo, né? Ser assertivo nas suas ações. Eu comecei o meu trabalho voltado sobre aí a defesa da família, de políticas voltadas para o desenvolvimento da família e a defesa da vida, desde a concepção até a sua morte natural. Logo nos primeiros meses de mandato eu fui escolhido como relator do Estatuto da Família. Então isso já me deu, já no primeiro ano de mandato, uma projeção a nível nacional, porque era um projeto muito polêmico, que deu muita repercussão. E graças ao empenho, estudo, dedicação, então eu acho que exige também a humildade de você saber os teus limites, pedir ajuda, ir ao encontro das pessoas. E tudo isso eu sempre tive facilidade. Eu nunca fiquei me auto-vangloriando do que eu sou, do cargo que eu ocupo. Eu nunca tive esse problema, vamos dizer assim, essa vaidade pessoal. Então, acho que o segredo das coisas estarem dando certo, como estão dando certo, da gente estar conseguindo entregar tantos resultados como eu tenho entregado hoje, é a humildade, trabalho, muita dedicação, trabalho muito, me dedico muito. A gente tem ações em todo o estado do Paraná, todas as regiões do estado, toda a região metropolitana nós temos projetos que nós já conseguimos desenvolver. Aqui em São José dos Pinhais são vários projetos na área da saúde, na área de desenvolvimento urbano, na área da assistência social. Em Curitiba a mesma coisa, nos hospitais da região metropolitana, no litoral, no norte do estado, na região sudoeste, na região central do Paraná. Hoje eu sou um deputado que nós temos ações em todas as regiões do estado. Eu criei até um mapinha que eu coloquei aqui esse informativo meu, então aqui tem a setinha aonde a gente já conseguiu levar algum projeto, desenvolver algum projeto em parceria com o governo federal. Então, vocês veem aqui no mapa que está o mapa já quase todo preenchido, né? Então, não sou um deputado de região, apesar de eu vir aí do norte do Paraná, tenho muita atuação lá também, mas eu trabalho muito, então eu corro todas as regiões do estado, visito as cidades. Esse ano já tive, você sabe, várias vezes aqui em São José dos Pinhais. Várias vezes. E é importante, deputado, inclusive falar, porque assim, a sociedade, o cidadão, você que está nos acompanhando, inclusive, chegou aqui uma lista para nós, deixa eu mandar um abraço aqui. Ó, nós temos, inclusive, uma lista também de onde você já está contribuindo, né? De lugares com quem você está contribuindo. Então, olha só, contribuições no Hospital Erasto Gettner, Pequeno Coutolengo, Pequeno Príncipe, o Hospital São Julião em Piraquara. Em toda a região metropolitana tem atuações do Diego Garcia, deputado federal. Além do nosso trabalho no Congresso, né? Do trabalho legislativo.
que é o estudo das matérias, que já que está ali. Então, só para você ter uma ideia, só este ano, eu já sou membro de 19 comissões na Câmara, entre comissões permanentes, especiais e medidas provisórias. Então, são muitas comissões. Você pega aqui o dia de atuação legislativa, é praticamente a terça e quarta, então você coloca 19 comissões então, acontecendo de forma simultânea. Nesse universo. Como que a gente dá conta disso? É graças ao trabalho em equipe, né? Tem uma boa equipe, pessoas que entenderam essa dinâmica que eu coloquei no meu trabalho e que contribuem. Não apenas comigo, com o deputado Diego Garcia, mas são pessoas que querem contribuir também com o país. Então está todo mundo dando a sua contribuição. Então nós estamos nos empenhando, nos desdobrando para fazer o que muitos tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. Então hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer. São muitos projetos, muitas ações em andamento, lá no Congresso, em Brasília. Segundo um jornalista do Globo, sim, o Lauro Jardim, nos primeiros 6 meses de mandato desse ano, eu já sou deputado com a segunda maior produção legislativa do Brasil e o primeiro do Paraná. Sim. Então, assim, não é ficar com falação na rede social, ficar batendo nos outros, agredindo as pessoas, que você vai mostrar resultado do teu trabalho. Isso pode até te fazer um herói da internet, das redes sociais, mas não traz resultado. Eu tenho uma outra linha de trabalho, eu busco resultado, porque eu acho que é o que as pessoas estão buscando nos políticos de hoje também. Exato. E muitas das vezes não estão encontrando esses resultados. E por isso a frustração de tantas pessoas. E nós temos que mudar tudo isso. Isso mesmo. Como eu dizia, né? Uma das coisas que o cidadão espera é a presença, né? Também. O que você está dizendo, deputado, é que muita gente às vezes não conhece, não sabe esse trabalho do dia a dia, né? Todas as atribuições do dia a dia. E eu acompanho o seu trabalho, eu sei que além de 19 comissões, todas as matérias que têm que ser estudadas, as decisões que têm que serem tomadas, ainda está presente cotidianamente no estado do Paraná. Em São José dos Pinhais, já esteve várias vezes aqui na cidade de São José dos Pinhais. Sempre que tem a oportunidade, passa na cidade de São José para conversar com a gente, visitamos algum lugar. Então, assim, é um grande incentivador, inclusive, a sua postura, né? E uma coisa que eu me lembrei agora, eu quero falar para você que está nos acompanhando. No Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura de valorizar as biografias. Se nós pegarmos o número de biografias no Brasil e o número de biografias escritas nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que a diferença é enorme. Porque, infelizmente, o que dá ibope no Brasil são as más notícias. Os bons exemplos, eles ficam escondidos. Então, por que eu estou fazendo essas perguntas aqui para o deputado federal Diego Garcia? Porque nós precisamos valorizar os bons exemplos, né? E essa nada mais é do que isso. É uma história muito positiva, um bom exemplo, uma biografia. Nós precisamos, de fato, a partir dessa matéria, dessa experiência de vida, acompanhar, procurar saber, porque isso vai fazer o bem para os meus filhos, para os teus filhos, as pessoas que acompanham, que vão saber que existe uma pessoa assim que trabalha no Congresso Nacional, por exemplo, vão ser motivados a fazer o bem e vão ser motivados a buscar desafios na sua vida. Então eu tinha que fazer esse parênteses aqui diante da história brilhante do deputado federal Diego Garcia. E não estou falando aqui só porque sou amigo, só porque nós somos do mesmo projeto de fé e política, né? Eu conheci o Diego em missão no litoral paranaense, evangelizando as pessoas. Não passava pela nossa cabeça que um dia estaríamos na política. E também não buscávamos isso, né? Mas hoje estamos aqui e partilhando com você um pouco dessa história.
o tempo não é tão longo, nós vamos ter que resumir bastante coisa, mas eu acredito que o essencial vai ficar aí no teu coração. E obrigado por você nos acompanhar. Deputado, com relação ao trabalho em defesa da pessoa com deficiência no Congresso Nacional, quais são os feitos a partir da tua atuação? O que avançou a partir do momento em que você começou a trabalhar em defesa da pessoa com deficiência? Faz um relato para nós aí. Então, como eu disse, tudo iniciou a partir do nosso trabalho e defesa dos valores da família, das políticas voltadas para a família e da defesa da vida. E a partir disso tudo vai se desmembrando e a nossa atuação hoje legislativa ela é muito grande por conta disso também, porque foi se desmembrando em outros projetos, em outras frentes. Sim. E uma delas é a pessoa com deficiência, que está totalmente ligada à valorização da família, das políticas voltadas para o desenvolvimento da família, de pessoas com deficiência, Sim. com algum tipo de deficiência, né? Ou que tem alguma pessoa com deficiência na sua casa, e que está totalmente ligado também à defesa da vida, e eu vou explicar o porquê. Porque hoje em muitos países do mundo afora, infelizmente, a cultura da morte ela vai se espalhando. E aqueles que defendem essa cultura, uma das coisas que defendem também é o que nós chamamos de eugenia. Né? A eugenia generalizada. É o massacre de inocentes por conta da deficiência física. Então, por exemplo, na Espanha, 90% das crianças que a mãe, no pré-natal, é diagnosticada com Down, com síndrome de Down, o médico orienta e recomenda a mãe a se submeter a um aborto. 90%? 90% dos casos a mãe comete um aborto por recomendação médica, porque foi diagnosticado, olha, teu filho vai nascer com uma deficiência, então vamos abortar. Então a gente vê essa inversão dos valores, né? Então, ao invés da gente discutir políticas para ajudar o desenvolvimento dessa criança, para que essa criança seja inclusa dentro da sociedade, para que ela não seja excluída, a gente vê do outro lado, daqueles que defendem essa cultura da morte, essa política de descarte. Então, essa bandeira que eu defendo lá na Câmara, tanto que hoje, pela segunda vez, eu fui eleito vice-presidente da comissão permanente da pessoa com deficiência na Câmara. Sim. Então, todos os projetos de lei relacionados à pessoa com deficiência obrigatoriamente tem que passar por essa comissão. Certo. Eu sou o vice-presidente lá. Um dos desdobramentos disso e da importância disso é que nós temos tido a oportunidade de discutir as políticas voltadas para essas pessoas e, ao mesmo tempo, combater essa cultura da morte, essa cultura do descarte, né? De que a deficiência ela é um problema para a sociedade, né? De que a pessoa com alguma deficiência física ela é um problema para a sociedade, por isso nós temos que descartá-la. Então está sendo uma oportunidade da gente inverter esse papel. Então, nós defendemos o quê? Políticas voltadas para o desenvolvimento das famílias e das pessoas com deficiência no nosso país. Então, que os nossos gestores, os nossos prefeitos, os nossos governantes nos estados, a presidência da República, os nossos secretários, ministros, todos trabalhem pensando também a pessoa com deficiência no país. Eu, por exemplo, quando um prefeito me pede ajuda para a reforma num ginásio de esportes, a única exigência pessoal que eu faço quando eu consigo atender esse pedido, dando um exemplo aqui,
A única exigência pessoal que o deputado Diego Garcia faz, não esqueça da acessibilidade. Certo. Não esqueça das pessoas com deficiência. Já que você vai reformar, porque talvez quando ele foi construído lá há 20, 30 anos atrás, ninguém pensou nisso. Isso. Já que vai reformar, vamos ter que quebrar para fazer a reforma, vamos fazer ela bem feita. Vamos pensar em quem não tem acesso. Isso mesmo. Para que passe a ter. Então nós temos que mudar. E esse tipo de mudança não é fácil. Mas a população de pessoas com deficiência, ela vem crescendo. E aí tem várias explicações e causas para isso. Uma das grandes razões são acidentes, por exemplo, de trânsito, que quando não levam à morte, à fatalidade, deixam sequelas, deixam pessoas aí com deficiências físicas. Então há muita discussão a ser feita no nosso país, há muita coisa que a gente precisa avançar. E por isso o nosso trabalho tem sido muito importante lá, tanto na comissão, eu tenho projetos de lei que eu já apresentei, voltados para essa área. A semana passada nós fizemos uma sessão solene em homenagem ao dia de luta da pessoa com deficiência lá na Câmara. E é uma continuidade, então não para, é toda semana. E um outro detalhe importante que eu gosto de frisar, da minha forma de trabalhar, eu atuo em defesa da causa, das pessoas, das famílias, e não querendo me autopromover expondo essas pessoas. Porque tem aqueles políticos também que querem se autopromover, então pega a pessoa doente, pega a situação de dor, de enfermidade, da deficiência física que ela tem e expõe aquilo nas redes sociais de uma forma politiqueira, ciente de que aquilo não vai trazer resultado nenhum. Vai trazer curtida ou compartilhamento no Facebook e nas redes. Não é a linha do deputado Diego Garcia de trabalhar. O objetivo é outro. O meu objetivo é totalmente outro. Então, uma ou outra situação, quando alguém aparece nos meus vídeos, que tem alguma deficiência física, ou uma doença rara, por exemplo, é porque essa pessoa, ela quer. Ela é um ativista da causa também. Então, a gente procura ter o critério de não mostrar. Sim. Eu posso mostrar o problema sem precisar ficar expondo a pessoa que já está exposta por conta da deficiência física dela demais. Sim. Ela já está humilhada demais. Ela não precisa ser exposta mais uma vez por mim, nas redes sociais minhas. Então, o que ela precisa, da minha parte agora, é de apoio, é de ajuda, é de um suporte para a vida dela. Tratar com seriedade a necessidade. De que eu seja, pelo menos, a voz dela lá no Congresso Nacional, que eu fale por ela, que eu grite por ela. Então, é nessa linha que eu procuro atuar hoje, lá na comissão da pessoa com deficiência na Câmara, como vice-presidente dessa comissão, e junto das entidades, das associações que a gente acompanha em todo o Paraná. Hoje tive o prazer de, ao teu lado, conhecer mais uma entidade que está desenvolvendo um trabalho fantástico aqui em São José dos Pinhais, que é o Eco Sorriso. Então, estivemos juntos lá conhecendo o trabalho. E é assim, eu tenho visitado entidades em todo o Paraná, algumas delas já conseguimos ajudar, inclusive captando recursos do governo federal para essas entidades, com equipamentos, veículos, etc. E estamos totalmente envolvidos com a causa e agora é dar continuidade a esse trabalho que não pode parar. Precisa de apoio, precisa de ajuda e precisa da participação de todos nós. Quando você fala sobre esse é um trabalho que não pode parar, vem aumentando o número de pessoas com deficiência. Eu quero citar um dado aqui somente do município de São José dos Pinhais, né? O deputado trabalha em âmbito nacional. Em São José nós temos 317 mil habitantes, aproximadamente.
E nós temos, segundo dados do IBGE de 2010, 50 mil pessoas com algum tipo de deficiência. É um número maior do que muitos municípios no estado do Paraná. Então, gente, tem que ter um olhar diferenciado. Tem que ter um olhar diferenciado. Não dá para nós simplesmente colocarmos uma venda nos olhos e não dá. É preciso de fato. E o deputado assumiu lá no Congresso Nacional esta causa e está tratando ela com muita seriedade. Ouvi alguém dizer, um dos parlamentares, né, que encontrou um leão dentro do Congresso Nacional, né, que defende a causa das pessoas com deficiência e doenças raras. Às vezes pessoas nos perguntam, né, trazem situações sobre doenças raras também aqui em São José dos Pinhais, e onde a gente anda, as pessoas que a gente conhece. Deputado, explica um pouquinho para nós como que é esse trabalho em defesa das pessoas que têm doença rara, dos seus familiares, porque as dificuldades são muito grandes, né? E nós sabemos que existem muitas dificuldades, inclusive na área de políticas públicas, medicamentos, enfim. Como que é um pouco? Conta um pouco para nós esse trabalho lá no Congresso Nacional com relação às doenças raras. Bom, primeiro colocar que eu não sou da área da saúde. Certo. Eu sou formado em administração, profissão eu era vendedor de roupas. Vendedor de roupas. E então a área da saúde não é uma área de atuação minha profissional. Mas hoje, como político, é a área em que eu tenho o maior número de projetos desenvolvidos no Paraná, em todo o estado, em todas as regiões diferentes. Inclusive, por exemplo, aqui na região metropolitana, nós apoiamos, por exemplo, o Hospital Pequeno Príncipe, Sim. que é um dos hospitais referência. Tem 8 hospitais no Brasil que são referências para o atendimento de pessoas com doenças raras. E o Paraná tem um deles, um dos 8, que é o Pequeno Príncipe. Sim. E é um dos hospitais que eu apoio aqui. Como que começou essa luta minha? Bom, eu não sou da área da saúde, mas eu já estive do outro lado. Então eu já precisei. Sim. Eu já tive que montar num carro da saúde pública de Andirá, sair de Andirá e ir para Cascavel para fazer um exame e volto. Depois montar no mesmo carro e ir para Cascavel para fazer a cirurgia e volto. Então eu sei o transtorno que a população, que as pessoas que mais precisam passam, porque eu já passei isso pessoalmente. É muito difícil. Então quando eu entrei no Congresso, e você vê que por mais que você tenha uma vontade muito grande de desenvolver várias coisas e de mudar o mundo, você não vai conseguir. Então você precisa ter foco. E eu foquei, uma das áreas que eu foquei foi a saúde. Como consequência disso, já nos primeiros meses de mandato, isso em 2015, eu participei de um evento lá na Câmara sobre doenças raras. Eu desconhecia a temática de doenças raras, não conhecia nada. E eu participei desse evento, achei interessante, convidei a entidade que estava ajudando na organização do evento para uma reunião lá no meu gabinete para que eu pudesse entender melhor. Eles foram e nós resolvemos fazer um vídeo como esse agora aqui no Facebook. E postei no Facebook. E nisso, uma das pessoas que viu, eu descobri que um vizinho meu da cidade de Andirá, amigo meu, amigo de toda a minha família lá em Andirá, ele era um paciente, uma pessoa com doença rara. E não sabia, não tinha referência, não sabia a quem recorrer. Então essa pessoa que viu o vídeo falou para ele e ele foi atrás de mim. E daí nós intermediamos ali um contato dele com um hospital lá em Brasília. Até então não conhecia o Pequeno Príncipe aqui em Curitiba. Então um hospital lá em Brasília, ele fez exames, começou a ser acompanhado por um médico e graças a Deus, mesmo ele tendo essa doença rara, ele fez um tratamento e a doença estacionou. E hoje ele está bem.
E a partir disso foram vindo outros casos, outros casos. Em 2016, eu decidi então criar a Frente Parlamentar de Doenças Raras lá na Câmara. Nós instalamos a frente e agora, em 2019, eu reinstalei a Frente Parlamentar. Tem mais de 200 parlamentares, são vários deputados engajados nessa causa. E hoje eu sou o relator da subcomissão de doenças raras na Comissão de Seguridade Social e Família, que seria a Comissão de Saúde. Então tudo que é relacionado à saúde pública passa por lá. E tem um grupo de parlamentares, em torno de 20 parlamentares, que estão dedicados só sobre a temática de doenças raras. Então até o fim do ano eu devo apresentar um parecer. Então, técnico, nós estamos fazendo audiências públicas, ouvindo a sociedade, ouvindo as associações. E é um trabalho muito difícil, Silvio. Por quê? Porque estima-se no Brasil, fala-se em cerca de 8 mil tipos de doenças raras. É um universo, é muita coisa. É muita coisa. Então, a maior parte delas ainda não tem sequer um nome científico. A maior parte delas não tem nenhum tipo de tratamento, nenhuma terapia. Não tem estudos sobre essas doenças. Quando nós... quando tem algum tipo de tratamento é muito caro, os medicamentos são importados, são caros. Então, aí gera um transtorno muito grande. As famílias terem um diagnóstico preciso da doença, isso gera um longo tempo. Quando elas conseguem ter, quando a pessoa não vem a óbito sem saber de qual de fato era a doença que ela estava acometida. Então é um trabalho extenso, longo, e a gente espera até o final do ano entregar através desse trabalho técnico que nós estamos fazendo uma contribuição para o Brasil, para as próximas políticas públicas que venham a se desenvolver voltadas para as pessoas com doenças raras, fazendo esse levantamento de fato lá. Nós queremos, talvez não seja toda essa quantidade de pacientes, mas são milhares de pacientes com doenças raras no Brasil hoje. Eu vejo, quando se identifica, quando a gente descobre que tem alguma enfermidade, alguma doença que já é cientificamente comprovada, que já tem nome, que já tem medicamento, tratamento, já não é fácil, né? Já não é fácil para as famílias, quando a gente identifica uma dificuldade, uma enfermidade. Agora imagine quando alguém identifica algo que não sabe o que é. Você tem um sintoma, tem uma dor, e não sabe o que é. Então, é algo que de fato, por isso que você está conseguindo agrupar tantos parlamentares em torno desse assunto, para que se chegue, né, a um denominador e que os investimentos do governo também se voltem mais para essa área, né, deputado? Com certeza. Porque os investimentos aí são muito necessários, principalmente nessa área de pesquisa, porque demanda muita pesquisa ainda, né? Com certeza. Pesquisa, uma maior celeridade no estudo para a incorporação dos medicamentos aqui no Brasil, para que o custo desses medicamentos ele possa cair e ser reduzido. Então, eu recebi há dias atrás um representante de uma indústria farmacêutica dos Estados Unidos que veio ao Brasil apenas para poder conversar com a gente, justamente por a gente estar à frente desse trabalho que hoje nós estamos desenvolvendo lá no Congresso Nacional. Eu sou relator de pelo menos 3 projetos de lei relacionados ao teste do pezinho, que é a triagem neonatal, teste da triagem neonatal. E é uma das formas de você identificar as doenças raras. É o teste do pezinho. Então nós estamos debruçados também sobre essa temática, pensando na ampliação do teste. Então, do teste poder possibilitar você identificar hoje, você consegue identificar na rede pública, o teste é feito. Então são 6 tipos de doenças que podem ser identificadas ali. Imagina. Mas já existem testes mais avançados que permitem um alcance maior do rol de doenças. E com isso, tendo o diagnóstico precoce, um tratamento precoce e a chance de uma sobrevida maior para aquele paciente, para aquela pessoa. E até de qualidade de vida. Qualidade de vida também. Olha, gente,
Que interessante saber de tudo isso, né? E importante você saber que existe uma voz lá no Congresso Nacional que não descansa, né? Uma pessoa que não descansa lá no Congresso Nacional procurando defender e procurando soluções para essas questões tão emblemáticas, tão difíceis, né? Então isso muito nos alegra. Deputado, tem uma outra questão que principalmente nos últimos anos aí no Brasil tem ganhado assim a mídia, tem ganhado grandes proporções, que é a questão da corrupção. E nós sabemos que o senhor tem enfrentado, né, essa questão no Congresso Nacional com muita bravura, né? Como que é estar dentro do Congresso Nacional? Nesses últimos anos, a corrupção tem sido assim, um alarme, né, no Brasil. E esse dia saiu uma pesquisa que dizia o seguinte, que a sociedade, o cidadão, aproximadamente 54%, se eu não estou enganado, da população acredita que a corrupção tem aumentado no Brasil. Então, só que veja, há 3 anos atrás, alguns anos atrás, esse número era ainda maior. Mais de 60% acreditava que a corrupção aumentava. Agora, mas ainda temos mais da metade da população que acredita que a corrupção tem aumentado no Brasil. Então, se a sociedade acredita, tem pensado dessa maneira, é porque de fato a corrupção está aí, né? E o senhor tem sido também essa voz no Congresso Nacional, um combatente, né, com essas questões da corrupção. Fala um pouquinho para nós os trabalhos, projetos de lei sobre essa questão do enfrentamento à corrupção no Congresso. Com certeza isso é uma necessidade. Tem estudos que falam que no Brasil, por ano, são desviados pelo menos 200 bilhões de reais dos cofres públicos. Então, é muita grana, é muito dinheiro. Dinheiro que vai para o ralo. Eu estava hoje vindo de Brasília para cá e lendo o jornal na Conexão em São Paulo, uma matéria que saiu no jornal O Globo de hoje, falando sobre o acordo das delações premiadas que foram feitas por conta da Operação Lava Jato e o dinheiro que já foi recuperado fruto desse acordo das delações. Já voltou para os cofres públicos em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais nesse período. Então esse dinheiro já foi utilizado para, por exemplo, no Rio de Janeiro, para pagar 13º atrasado de servidores públicos. Já teve dinheiro que retornou aos cofres da Petrobras, o dinheiro que foi desviado. Enfim, o dinheiro agora ele vai criando, voltando à sua origem natural. Então, e esse é um grande questionamento da sociedade, né? E o dinheiro que foi desviado, será que volta? Será que não volta? Né? Então está aí um exemplo de que aos poucos as coisas têm... Com certeza, por conta da lentidão do nosso processo judicial, muitos desses recursos jamais vão ser recuperados. Então, são recursos que não voltarão nunca aos cofres públicos. Então, nós não conseguimos, de fato, ter um número real e estimar qual é esse número do desvio que acontece hoje dos cofres públicos. Mas é muito grande. Como combater isso? Então, um dos caminhos é pela nossa legislação, é aperfeiçoando a legislação. Nós já tentamos algumas oportunidades, eu tenho projetos de lei que estão tramitando no Congresso nessa direção. Fui autor, por exemplo, do projeto das 10 medidas de combate à corrupção. Travamos lá uma batalha grande, o projeto foi todo desconfigurado. Naquela madrugada em que caiu o avião da Chapecoense, com os jogadores da Chapecoense. Foi lá que nasceu o tal do abuso de autoridade, agora que foi sancionado pelo presidente da República. O presidente, infelizmente, fez os vetos parciais. Eu já havia dito, né, que o veto parcial era o presente para o inimigo, né? Era tudo que o inimigo queria. Então foi dito e feito.
O presidente deveria ter peitado e vetado tudo, não o fez, perdeu a oportunidade, o Congresso derrubou os vetos, não com meu voto, eu votei, obviamente, para manter o veto, mas o Congresso derrubou os vetos. Eu já apresentei um projeto de lei para revogar essa lei do abuso de autoridade, mas agora os nossos magistrados estão, inclusive, ameaçando, em forma de protesto, ir para frente dos tribunais, cruzar os braços e ali ficar. Inclusive, já falam de juízes que estão adotando decisões como, por exemplo, de não levar à prisão pessoas que estão cometendo aí diversos crimes e delitos justamente com medo de receio de serem pegos nesta lei do abuso de autoridade, que fere outros princípios que não vem ao caso aqui. Sim. Então o que a gente vê nesse momento é um Congresso que está desconectado com o anseio da sociedade, que reconhece sim que a corrupção ela vem crescendo e aumentando no Brasil, e ao mesmo tempo quem estaria lá para representar o povo e a sociedade e mudar isso, inverter esse processo, não o faz. Não está. Muito pelo contrário, o que tem feito é criado instrumentos que favoreçam a corrupção e que aqueles que forem pegos, ou eventualmente forem pegos, não sejam condenados e culpados. Então isso é lamentável. Nós estamos vivendo um momento péssimo. Se tem alguma coisa boa que a gente pode tirar desse momento que a gente está passando no país, é que pelo menos a sociedade ela está aprendendo a valorizar mais o parlamento brasileiro. E ela está entendendo a importância, por exemplo, que tem um vereador, um deputado federal, um deputado estadual, porque você escolhe o chefe do Poder Executivo, o prefeito, o governador, o presidente, e às vezes você não dá tanto valor na eleição do Legislativo. Só que quem diz sim ou não é o Poder Legislativo. Isso. Então o Poder Executivo fica nas mãos do Poder Legislativo. E é o que a gente está vendo hoje acontecendo no nosso país. O chamado Centrão, quando se une com a oposição, forma uma maioria ali no Congresso e tem colocado essas leis absurdas para votar, como foi agora a questão do fundo eleitoral, das mudanças na distribuição do fundo, nas possibilidades que criaram de utilização desse dinheiro que é público, né, para custear despesas que são injustificáveis de serem custeadas, mas agora estão na forma de lei, né, aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, assim, coisas absurdas que nós estamos vivendo nesse momento. E como mudar isso? É pela conscientização das pessoas. Isso mesmo. A sociedade tem muito a conscientização. É nós atuarmos e trabalharmos para combater o chamado jeitinho brasileiro. Não tem um tal do jeitinho brasileiro? Isso, não, o jeitinho brasileiro. Excluí essa palavra, essa frase do meu vocabulário. Da minha casa, principalmente, da minha família. Então, meus filhos não vão aprender a fazer no jeitinho brasileiro. A gente precisa combater agora isso através do quê? De bons exemplos, de bons testemunhos. Por isso que as pessoas de bem têm que se envolver, sim, com a política, com as pessoas boas. Quem são as pessoas que eu acompanho no Paraná? Os representantes do povo. Sim. São pessoas como você, Silvio. Nós temos aí vários vereadores no Paraná e em outros estados, como você, que são pessoas do bem, de boa índole, de bom caráter, ficha limpa, né? que não são pessoas sujas. Então, eu não preciso me aliar aos maus para fazer um bom trabalho. Eu posso me aliar a pessoas de bem, como você. Então, para poder desenvolver um trabalho diferenciado, para fazer a diferença no mundo. Então, é isso que a gente precisa agora propagar. É gerar essa conscientização, a conscientização do voto. As coisas estão mudando, mas ainda está lento. Eu tenho certeza que numa próxima eleição a sociedade ela vai avaliar mais, na hora de escolher os seus representantes,
ela ciente do poder e da autoridade que ela está dando para aquele representante naquele momento, ela vai pensar, ela vai olhar a ficha, os antecedentes, o passado, o histórico, o que faz, com quem anda, seus objetivos, os valores que defende, os princípios, para depois não ir reclamando. Não adianta ficar reclamando. A gente vê o pessoal reclamando do Rodrigo Maia, de outros representantes do povo que tem aí, que estão votando essas barbaridades. Só que não adianta. Eles foram eleitos, eles estão lá de forma legítima, eleitos pelo povo. Para mudar isso é só pelo voto, pela conscientização do voto e através de pessoas que tenham coragem de peitar e de enfrentar esse sistema que existe hoje. E acompanhar, né? A gente tem visto aí muitas manifestações, né, da sociedade. E porque até então a gente tem vivido muito uma democracia representativa, né? A pessoa vota em alguém, daí fala, agora eu posso dormir 4 anos porque aquela pessoa lá vai... E a gente precisa migrar para uma democracia participativa, onde aquela pessoa que confiou o voto, deu autoridade, acompanhe, né? Participe, sugira, debata, discuta, fale com seus amigos, seus vizinhos. Exato. E quanto mais a nossa sociedade se conscientizar, né, um termo que você usou bastante aqui, dessa questão de migrar de uma democracia representativa para uma democracia participativa, todos têm muito a ganhar. Né, eu vou dar um exemplo. Nós temos um projeto lá na Câmara, uma PEC. O ano passado eu fui o presidente da comissão especial, conduzi os trabalhos e conseguimos aprovar no final do ano passado na comissão. Então, desde dezembro está pronto para ser votado no plenário, que é a PEC do fim do foro privilegiado, que acaba com essa prerrogativa que existe, da forma que existe, é só aqui no Brasil, que beneficia hoje mais de 50 mil autoridades no país. Então, está tramitando desde 2011, veio do Senado, foi aprovado na Câmara, na comissão especial, em dezembro do ano passado. Isso porque a gente assumiu o trabalho, mesmo sendo um ano eleitoral, eu consegui conduzir e votar. Contra, é claro, a vontade de muitos, mas conseguimos. Tá pronto. Por que não é pautado? A gente não está falando de abuso de autoridade? Exato. Vamos tirar o privilégio das autoridades. Quem não deve, não teme. O que a sociedade, por que a sociedade está tão, assim, decepcionada, com medo da corrupção? Porque falta transparência. Isso, a gente precisa ter, a nossa vida pública, ela tem que ser um livro aberto, em que as pessoas tenham transparência das nossas ações, dos nossos atos, das pessoas que estão trabalhando conosco. Né? Então, quando há isso, você gera confiança no cidadão. E o cidadão passa a valorizar o teu trabalho. O grande problema hoje que as pessoas não conseguem confiar na classe política é justamente porque ela não quer, ela tem medo de dar essa transparência. Ela quer continuar com esses instrumentos que hoje são utilizados e só acabam beneficiando aqueles que hoje estão aí envolvidos nesses casos de corrupção. Eu vou dar um exemplo. Grande parte dos parlamentares que não querem que a PEC do fim do foro seja aprovada hoje são deputados que se não existisse foro privilegiado, talvez nem deputados seriam mais. Porque quando começou a Operação Lava Jato lá em 2014, com o juiz Sérgio Moro conduzindo, muito provavelmente hoje, se não tivesse o foro, ele teria julgado esses políticos. Né? E nós teríamos que ter aumentado o presídio aqui na região metropolitana para poder receber todo mundo. Né? Talvez faltaria espaço e cela para todo mundo. Né? Então, essas pessoas, por conta dessa prerrogativa, até hoje, da Lava Jato, se eu não me engano, teve apenas 2 condenações de políticos pelo Supremo Tribunal Federal. Apenas 2. Muito baixo. É um número muito baixo. São inúmeros processos que estão tramitando, né, lá no Supremo de autoridades políticas que detêm o foro privilegiado. Então, assim,
são coisas que não dá para aceitar mais. Eu acho que, como eu disse, se tem alguma coisa boa que a gente pode tirar proveito de todas as coisas ruins que estão acontecendo nesse momento do país que a gente está vendo, é que é um momento da gente se conscientizar sobre tudo isso, refletir e começar a avaliar. Porque se essas pessoas estão lá defendendo esses absurdos, é porque alguém os colocou lá. Elas foram colocadas lá. Eles não chegaram, não caíram do céu lá de paraquedas. Exatamente. Foram eleitos. E aí tem toda a garantia, né? Para estarem lá, e às vezes a conduta não é o que a sociedade espera. Sim. Muitas vezes não é, né? É uma pena. Mas é isso aí. Deputado Diego Garcia, muito obrigado, né, por estar aqui na cidade de São José dos Pinhais. As portas aqui na cidade estão abertas, sempre que precisar estar aqui com a gente. A cidade de São José dos Pinhais tem muitas necessidades, né? A gente identifica que o senhor já encaminhou vários recursos aqui para o município, para assistência social, recurso para pavimentação na área de viação obras públicas, e isso já está garantido. E tem algumas outras, mais recursos que o deputado está pleiteando. No início aqui do meu mandato, e todos os anos eu faço lá a lista de necessidades que a gente tem aqui no município. O deputado tem procurado atender. Então, em breve nós teremos, inclusive, novidades que o deputado está lá buscando recursos para o município de São José dos Pinhais. Logo, logo nós podemos aqui divulgar para vocês. E eu agradeço, né, pelo seu empenho, pela parceria, através do Ministério de Fé e Política. Veja, nós somos de partidos diferentes, partidos políticos diferentes, e somos parceiros no trabalho em prol do bem comum. Porque nós acreditamos que é dessa forma, essa política do bem é o que precisa chegar até a casa das pessoas, até a vida das pessoas. Então, aquilo que é possível, nós estamos correndo atrás em parceria pelo Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica, para trazer aqui também para São José dos Pinhais em várias necessidades que nós temos. Deputado, deixa aí as suas últimas considerações para os nossos amigos aqui de São José dos Pinhais e para todos que estão nos acompanhando. Bom, quero agradecer, Silvio, por essa oportunidade, né? Pedir aí aos seus amigos, seus seguidores aí das redes, que também acompanhem o nosso trabalho nas minhas redes sociais. Curtam lá a minha página no Facebook, Diego Garcia, deputado. Tem o Instagram, também o Twitter. Me sigam lá no Instagram e no Twitter. E acompanhem o nosso trabalho, né? Com a participação de vocês que a gente vai poder fazer um mandato ainda melhor. Eu hoje vou para Londrina ainda. Amanhã cedo tem uma agenda lá em Londrina. Sim. Vamos dar uma marretada lá na cozinha do Hospital Evangélico em Londrina. Opa, vamos derrubar lá porque vai ser reformado. Recursos que nós conseguimos para o Hospital Evangélico de Londrina. Recentemente você esteve me acompanhando no Erasto Gettner, aqui em Curitiba, que atende São José dos Pinhais também, toda a região. Conseguimos ali R$500 mil em recursos para o atendimento dos pacientes. Então, eu particularmente estou muito feliz com o meu trabalho, porque é um trabalho voltado de fato para o bem comum, pensando em quem mais precisa. E a felicidade maior é a gente ver esse dinheiro que é público sendo aplicado de fato junto das necessidades das pessoas, né? Então isso não tem preço. Não tem preço que pague. É uma satisfação muito grande poder representar o povo do Paraná lá no Congresso Nacional, em Brasília, representar milhares de brasileiros defendendo a família, defendendo a vida, combatendo aí a corrupção, defendendo a família brasileira desses absurdos que vira e mexe vocês veem aí repercutindo nas redes sociais, como foi recentemente aí, apresentar um projeto de lei para combater o projeto que eu aprovei na comissão especial. Eu aprovei o Estatuto da Família. Sim. Aí eles apresentaram
Para desconfigurar o Estatuto das Famílias do século XXI, que é um absurdo. Ele é tão absurdo que quando eu divulguei nas minhas redes sociais, o povo me chamou de mentiroso, porque é difícil acreditar mesmo, tem que ler. Aí Mas, de fato, tiveram pessoas que me questionaram aqui, dizendo, não, isso daí é uma falácia, né? Eu falei, não, é verdade. Várias pessoas entraram em contato comigo pelo WhatsApp, perguntando, isso é verdade? Eu falei, é verdade. De tão absurdo que é. É absurdo, sem fundamento algum, um projeto de lei de 2 páginas, então, para discutir algo tão sério. Então, graças a Deus, a pressão foi grande, batemos muito e conseguimos retirar o projeto da pauta. Não vai passar em hipótese alguma, porque não dá para aceitar, por exemplo, uma das coisas que estava lá no projeto é reconhecer a união de pai com filho. Misericórdia. Então, que tenham laços consanguíneos, da mesma família. Então a gente não pode aceitar em hipótese alguma isso. Não vamos aceitar, não vamos permitir. Vamos continuar o nosso trabalho sério. E eu conto com a participação aí da população de São José dos Pinhais, região metropolitana, acompanhando o nosso trabalho. Tenho certeza que vocês vão gostar. Deus abençoe. Alegria estar aqui do teu lado, Silvio. Se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar aí falando um pouco mais também dessas as chamadas emendas parlamentares. Exato. Que nós destinamos aqui para São José dos Pinhais, atendendo os pedidos que você tem nos feito, as demandas que você tem levado lá em Brasília. Parabenizar você pelo belíssimo trabalho que você está fazendo. Conte com o nosso apoio aqui sempre. E se Deus quiser, juntos nós vamos fazer mais aí por São José dos Pinhais. Com certeza. Tá bom? Obrigado, deputado. Que isso. Um grande abraço. Deus abençoe você, sua família e o seu trabalho. Obrigado. Estamos juntos. Um abraço, gente. Até mais.